que eu agrego a todo ano e todo esse tempo que eu trabalho há 11 anos, que eu presto esse serviço com as plantas medicinais. O que me traz muita satisfação é saber o retorno que as pessoas que utilizam os chás, eles têm na medida do tempo, com o processo certo, a maneira, a dose, a temperatura, tudo isso muda a nossa utilização dos chás. Então, esse é o meu trabalho. Eu faço o trabalho de orientação, de uso e manejo correto de plantas medicinais, de acordo com a legislação. Legislação, amparo legal da Anvisa, Ministério da Saúde, dentro da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápico, dentro das PICs, que são as Práticas Integrativas Complementares, que eu trabalho há 11 anos. Então, defendendo essa política e executando através do uso do chás, oferecendo para o usuário do SUS e toda a comunidade que tem interesse e tem vontade, né, Gildo? Então, eu acho assim, o uso do chá é uma prevenção, é um tratativo e chega a ser até um curativo também, se usado no tempo certo, da maneira correta. Bom, só para ver se a gente entendeu bem, essa listagem de chás, as quais você indica, elas foram disponibilizadas pela Anvisa, pela Secretaria Estadual da Saúde. Isso significa... Federal também. Isso significa de que essas plantas realmente têm eficácia. Sim, é assim, né? A gente sabe que tem milhões de plantas medicinais e nós temos a nossa natureza, que é fantástica. Nós temos o nosso conhecimento popular da nossa população, que conhece do interior, do colono, do agricultor. Ele conhece a planta, mas hoje nós temos a parte científica que é regulamentada. Então, dentro dessa política de plantas medicinais e fitoterápico, dentro da política das práticas integrativas, o que são as práticas integrativas? São a alternativa, um tratamento alternativo que o usuário do SUS tem 29 práticas, onde nós temos as plantas medicinais, a homeopatia, o reiki, a meditação, a acupuntura, são 29 práticas que o usuário pode receber gratuito dentro do seu município. Isso é uma lei federal e uma lei estadual. Isso nós temos amparo legal. E dentro dessas duas leis, tanto na parte das PICs, quanto na parte de fitoterapia, existe uma lista que nós chamamos de RENISUS, que é a federal, e a lista estadual é a REPLAME. Essas duas listas têm os nomes dos chás que têm amparo legal, com a parte científica e farmacológica liberada e com registro que tem eficácia. Então, são essas duas listas e essas políticas que o meu trabalho é embasado. Então, assim, eu justifico sempre através da legislação e do amparo legal e o estudo científico. Se tem amparo farmacológico, tem amparo da legislação, é onde que nós estamos buscando essa educação para o uso do chás. Ah, todo mundo usa chá? Sim, as pessoas usam, mas utilizam da forma errada e a eficácia não existe. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu tomo chá, mas não dá resultado. Não precisa tomar chá porque não vai dar resultado. Hoje nós temos uma controvérsia, existe estudo e comprovação. Anvisa, Fiocruz e a legislação das plantas medicinais e fitoterápico e dentro das práticas integrativas também. Bom, eu vou abrir esse nosso bate-papo então, foi interessante a gente conversar sobre isso porque dá segurança inclusive para o nosso telespectador, né, que daqui a pouco tem essa planta em casa ou ele sabe alguém que tenha, para ele utilizar com segurança. Mas aquela pergunta, né, que surge toda a época do inverno, quando fica mais frio, a gente começa a lembrar dos nossos avós. Nossos avós. Que eles faziam o chá. Na verdade, o chá igual dos nossos avós, pelo menos no sabor, a gente não vai encontrar, né? Parece que sempre é melhor. Mas essas ervas que se utilizam nesses chás tradicionais para a gripe, realmente aquela mistura de chás que faz ali, porque a gente fica com um certo receio, porque às vezes você tem, né, uma determinada erva que você utiliza, sim, e você tem outra que às vezes acaba anulando o efeito daquela ali ou acaba trazendo um transtorno. Isso é possível? Gildo, assim, conforme essa nossa legislação que a gente segue, nós não podemos misturar plantas. Porque cada planta tem o seu registro, cada planta tem a sua eficácia, o seu princípio ativo. Então, assim, uma anula a outra, não tem registro que anula,
mas ela perde o efeito mediante ela estar disputando o outro princípio ativo. Então, quer dizer assim, ao invés de tu obter 100% do teu chá, se tu misturar um guaco e um poejo, vamos dar um exemplo. É o mais comum, né? O guaco, poejo, todo mundo gosta. Quem não gosta de um saboroso chá de guaco e poejo? Só que o que acontece? O poejo ele é mais calmante, mais curador da parte da ansiedade. Ele é bronco-respiratório também, assim como o guaco, mas o guaco tem um potencial 7 vezes maior do que o poejo. Então, entre o guaco e o poejo, no momento que tu misturar os dois, o guaco vai se sobressair e o poejo não vai existir, mas porém ele vai perder propriedades porque ele está disputando com as propriedades do poejo, entendeu? Então, assim, tu não vai ter o 100% do guaco, porque ele está disputando com o princípio ativo do poejo, que está ali também naquele mesmo recipiente. Então, qual é o pedido? Usa o guaco sozinho, que tu vai ter 100% daquela propriedade, daquela planta. Amanhã tu faz um outro de poejo, que tu vai ter 100% do poejo. Depois de amanhã tu faz um de hortelã, 100% de hortelã. Todos esses que eu tô falando são respiratórios, tá, pessoal? Vamos falar hoje nesse que agem, atuam na nossa parte broncorrespiratória, asma, bronquite, rinite, aonde que nós estamos nessa mudança de temperatura. E devido a isso é propício, quem já tem essa parte alérgica na parte respiratória, vai ficar com o nariz congestionado, às vezes fica com uma irritação na garganta, e isso é por causa da mudança de temperatura, por causa da umidade. Então a gente quer aquele chá gostoso, como tu vieste colocando muito bem, no final da tarde. Na verdade, as pessoas gostam de tomar o chá à noite. É outro detalhe que eu gostaria de salientar. De acordo com a nossa legislação, a gente não utiliza chá à noite. Opa! Então, todo chá, ele deve ser ministrado. Sabe, a gente sempre ouve até nos filmes, ouve uns chavões assim, é o nosso chá das 5. Principalmente os britânicos, né? Aí é o chá das 5. Então, assim, o horário do nosso chá, ele tem que ser até o entardecer. Por quê? Porque ele leva de 1 a 6 horas para fazer efeito. Então, depende do organismo, porque o que ele faz efeito no meu organismo, ele não vai fazer no teu. E não vai fazer do vizinho, não vai fazer do amigo, não vai fazer da tua esposa, da tua mãe. Cada organismo absorve o princípio ativo de uma forma única. Então, nós não podemos... eu tomei o guaco e foi show. Dependendo do organismo, sim. De outro, talvez hoje tu não vai fazer nada, vai a partir da segunda dose que vai fazer o efeito. Então, cada organismo vai absorver a propriedade, aquele princípio ativo especulado do chá, de acordo com a absorção do seu organismo, que é único. Então, por isso que quando eu tomo um chá, nem sempre eu posso orientar e indicar que o meu vizinho use, como alguém da minha família use, porque as ações e as reações são diferentes. Bom, aí tá, eu ouvi a Kátia falando que não deve misturar e tal, então eu vou fazer um chá de guaco. Aí o nosso telespectador deve estar pensando, mas eu não gosto do sabor do guaco. Aí ele quer colocar o mel junto, ou então ele quer colocar um limão junto. Essa mistura pode ser feita? O mel vai entrar em todos, se tu quiser ou não. Porque o mel, ele é um atenuante para nosso chá. O que a gente diz? O chá não pode ser utilizado o açúcar, porque o açúcar é sintético, e ele não vai fazer bem, porque ele vai anular o que é extremamente natural, a planta medicinal. Então, a planta medicinal ela já tem uma dose pequena, né, de princípio ativo, porque tu está fazendo uma única xícara. Então, para aquilo fazer eficácia, ele tem que ser puro. Não, mas eu quero um docinho. Então, a gente sempre orienta um açúcar mascavo, tá? No caso de querer ter um doce, ou o mel, o mel é saudável, mais saudável de qualquer outro sabor doce, isso que eu quero dizer. O mel é indicado para se colocar no chá. Mas primeiro tu manipula o chá e na hora de tu ingerir o chá, tu coloca a tua dosezinha, a tua colherinha de chá, mexe e toma. Então, assim, tu vai fazer o chá, a tua infusão, e quando tu for ingerir, que tu vai utilizar a colherinha de mel, assim, uma pitadinha de mel para dar aquele sabor gostoso no teu chá. Então,
Ah, vou botar o limão. O limão tem que ter cuidado, gente. O limão é uma planta medicinal maravilhosa para nós, antioxidante, limpa nossas veias e artérias. Ele é fantástico, todas as propriedades que o limão tem. E nessa parte gripal também ele é muito importante, mas ele tem outras controvérsias. Ele tem a parte gástrica, ele tem muito ácido. Então tem todas umas restrições que tu tem que usar a medida certa para tu acabar fazendo um resultado correto. Então, cuidado. O limão é bom? Mas de preferência não mistura com o guaco. Utiliza o guaco sozinho, o poejo, o gervão, a sálvia, o alecrim, a hortelã, todos são brônquios respiratórios, tá? Todas essa lista que eu falei, eles servem para nossa parte respiratória. E nós temos a erva da pontada, que aqui em Camaquã, na nossa região, ela é bastante produzida pela natureza. Então nós temos o nosso interior, na Santa Alta, tem muita erva da pontada, ali nos galpões também. Então assim, na São Pedro, então tem várias localidades que nós destacamos a erva da pontada e ela está na nossa lista regional, na nossa lista estadual, que é a Replame, com registro e amparo legal. Então assim, busquem essas plantas que tu vai saber que vai ter eficácia. O limão está dentro dessa lista? Está. Só que tem que ter cuidado, porque o limão ele está orientado para nós para uma outra característica, não específico para a parte respiratória. Então, na parte respiratória, nós temos esses outros tantos, tá? Bom, quem está nos acompanhando agora, tá? Dosagem. Aí você disse, né, que a eficácia ela é pequena quando você toma uma xícara. E aí agora a pessoa fica, então eu vou tomar 4 xícaras desse chá, vou tomar uma xícara de manhã, vou tomar outra de tarde, outra tardinha e sei lá, vou pensar um outro horário. Posso ou não? Não, a nossa regra fundamentada e eficácia do nosso resultado, nós temos uma dose de 250 ml a 300 ml de chá por dia. Então, como tu vai tomar esses 300 ml, vamos dizer, o máximo de chá, como tu vai utilizar ele durante o dia, como tu quiser. Pode tomar um pouco de manhã, um pouco de tarde, um pouco à tardinha, tranquilo, mas ele tem que ser manipulado na temperatura correta e nessa dose de 300 ml numa vez só. Então, é uma colher de sopa, tá? É a medida, de folhas rasgadas. Então, tu preenche uma colher de sopa de folhas rasgadas de gervão, de poejo, de guaco, de sálvia, de alecrim, desses todos que nós falamos, né? Uma colher de sopa para uma xícara de 250 ml ou até 300 ml. Manipula nesta hora, não esquecendo que a temperatura tem que ser 55 graus. O que é a temperatura de 55 graus? É aquela que quando tu coloca lá no fogo teu recipiente, ela vai criar umas bolinhas no fundo. Aquela hora é 55 graus. Desliga e traz aqui para o teu recipiente, que já está o teu chá ali. Tu coloca essa água que ela é morna, um pouquinho acima do morno, coloca sobre a tua colher de sopa, no caso de planta, tampa, espera um tempo de 5 a 8 minutos, que é o tempo da eficácia de todas as propriedades da planta sair, se liberar na água. Então, é o tempo de 5 a 8 minutos, deixa em repouso, que nós chamamos em momento de infusão. E acabando esse tempo de 5 a 8, tu coa. Aí tu tem a tua caneca pronta e aí tu tem 12 horas para tomar esse chá. A temperatura tu pode esquentar depois na temperatura que tu mais gostar, quer tomar gelado pode, quer tomar quente pode, quer tomar mais aquecido pode, porque não tem planta. Então a temperatura pode chegar na temperatura que tu gosta no teu sabor, mas os 55 graus vale somente quando está a planta dentro, entendeu? Na hora de manipular a infusão. Estou me fazendo entender? Porque assim, é interessante tu falar sobre isso, porque geralmente as pessoas colocam lá dentro de uma canequinha, colocam para ferver. Não, exatamente. Tem que ferver, porque quanto mais ferver, mais propriedade vai extrair. Não é bem assim. Então assim, no momento que tu ferveu a água, tu perde o oxigênio. A água perde o oxigênio no momento que ela levanta a fervura de 90 graus, ela ferveu, perdeu o oxigênio. Então aquela água já não está própria para a gente utilizar com o chá. Esse é o primeiro erro. Quando tu utiliza uma água fervida num chá, tu queima as películas da planta e sela os princípios ativos, ou seja, ele não sai da folha.
ele queima. Então, é a mesma coisa a história que nossos avós também contavam. Minha avó fazia muito. Quando a gente vai passar um café, que é uma planta medicinal, a gente primeiro passa uma água fria para selar o café e depois tu passa a água quente para fazer um saboroso café, degustar um café bem gostoso, bem cheiroso e com um sabor especial do café, porque ele não queima o café. Agora, no momento que tu passa uma água fervida direto no café, no filtro, o teu café vai ficar lavado, vai ficar sem sabor. Ele é uma planta medicinal, queima a película. A mesma coisa a nossa planta verde, nossos chás. Os chás, ou secos, eles podem ser desidratados, né, também. A planta não pode receber uma temperatura de água acima de 55 graus. Isso está no registro, tá? Então, o que acontece? As pessoas, mas eu sempre fervi. Ok, a partir de hoje, depois do momento que a gente tem uma informação, a gente tem que repassar essa informação correta. Aí está o nosso trabalho de multiplicar a informação correta para que vocês possam ter eficácia no chá. Então, assim, se tu fizer o chá corretamente, hoje ainda eu conversei com uma pessoa e disse assim, Kátia, eu comecei a utilizar o chá exatamente como tu orientou e eu estou diferente, a minha glicose eu controlei, depende do assunto, né? Então, quer dizer assim, se tu fizer, vai ter eficácia, vai ter resultado para o teu filho, para as pessoas idosas, para o jovem, para nós adultos, todas as idades. Se nós fizermos a manipulação do chá correto, tu vai ter o resultado. Então, voltando, nós temos o direito de tomar uma xícara de 250 ml a 300 ml por dia de chá, sendo qual é a medida? Uma colher de sopa com uma temperatura de água de 55 graus. Deixo em infusão de 5 a 8 minutos, coo. No momento que eu coei, eu tenho 12 horas para tomar esse chá da forma que eu quiser. Essas folhas têm que ser secas ou eu posso pegar uma folha de guaco do pé de guaco, lavar bem ela? Pode pegar a folha do guaco e fazer, não tem problema nenhum. Mas entre a folha verde do guaco e a tua desidratada, a seca. Mas a seca do mercado e o teu verde do pátio, o verde. Porque a do mercado a gente não sabe quanto tempo que ela está lá. E a verde está limpinha, novinha no teu pátio. Aí, então, a procedência tu tá sabendo. Bom, mas agora a gente tem uma curiosidade aqui no programa, porque a Kátia falou muito sobre plantas que a gente conhece, plantas do nosso dia a dia, né? O guaco, né? Se você não conhece gervão, o guaco, o poejo, essas outras aí, você pode perguntar para outras pessoas. Sempre vai ter alguém que sabe, na casa do meu tio tem, né? Sempre alguém tem essas plantas. Mas o que chamou atenção quando eu conversei com a Kátia antes de nós entrarmos no ar, e eu fiquei com o olho vidrado nessa tacinha que ela colocou aqui em cima, é que essa planta eu não sabia que poderia fazer um chá dela. E ela vai explicar pra gente que planta é essa, e a maioria das pessoas tem em casa e não sabia que dava pra fazer chá. Nós chamamos essa planta de bálsamo. Tem pessoas que chamam de bálsamo alemão. Ele não é bálsamo alemão, tá? Mas ele é um tipo de um bálsamo. Ele é uma suculenta. Ele dá em qualquer recipiente, em qualquer jardim. Se esse galinho aqui, nós deixarmos ele durante uma semana na água, ele vai criar um broto e tu já pode plantar. Então, quer dizer assim, ele é muito fácil de ser multiplicado. E ele é muito eficaz. Ele, além de ser, para nós, no SUS, ele tem registro no lugar do omeprazol, para proteger o nosso estômago, o nosso suco gástrico, para não ter refluxo, azia, gastrite, tá? No SUS nós temos esse primeiro registro. E outro registro que foi através de um conhecimento popular e a eficácia foi comprovada. E isso há muitos anos as pessoas mais antigas conhecem e utilizavam essa planta justamente para essa parte respiratória, broncorrespiratória. Então, como a gente faz? Para o estômago, para a gastrite, para a azia, a gente simplesmente come uma folhinha, como essa aqui, um tamanho de uma cápsula, a gente mastiga e toma uma água. Pura e única isso. Ela vai fazer o papel para não refluir, para tirar aquela dor, mal-estar do estômago, tá? Como se fosse a ação do omeprazol, sem consequências, certo? Então seria o nosso omeprazol do SUS. Agora vamos falar sobre a parte respiratória que nós estamos falando, sobre agora essas gripes. E ele é para a nossa parte pulmonar, para quem tem asma, bronquite, chiada no peito, problemas respiratórios, essa tosse que nós chamamos encatarrada, tá? Para fazer toda essa limpeza broncorrespiratória, ele é utilizado como essas folhinhas aqui.
ela, dependendo da terra, dos nutrientes que está plantado, o vaso, a terra mesmo, o chão onde que ele está, ela fica mais gordinha ou mais magrinha, assim, mais compridinha, ou ela fica mais cheinha, tá? Então, o que a gente deve fazer? A gente pega uma faca e corta ela ao comprido, tá? Pega várias folhinhas e corta, parte no meio. Ela, dentro da folha, ela tem uma mucilagem, uma liberação, é uma gosminha que nós chamamos, tá? Essa gosma se chama de mucilagem. Então a gente corta essa folha ao comprido e bota aquecer uma frigideira no fogo. Uma frigideira, uma panela, um recipiente aberto. Bota ele aquecer sem nada. E corta essas folhas ao comprido, ao longo, né? Porque aí tu vai liberar aquela mucilagem. Quando aquele recipiente estiver bem quente, tu atira as folhas ali. Aí vai fazer um chiado, que vai desmanchar aquela mucilagem, vai se transformar num líquido. Aí aquilo ali tu coa e bota num vidrinho. Uma colherinha de cafezinho todos os dias para a parte das vias aéreas, broncorrespiratória, asma, bronquite, tosses respiratórias e antigripais. Aquele líquido derretido na temperatura quente transforma essa mucilagem em um protetor respiratório e ele limpa a parte pulmonar, liberando o que está trancado na parte de asma, de bronquite e nariz congestionado, ele abre, tá? Então, com essa receitinha que a gente faz, aquecendo então o recipiente e jogando essas folhinhas ali dentro, vai derreter essa mucilagem e essa mucilagem vai ser tomada ao longo dos dias, conforme... Porque como ele vai ser várias folhinhas e não vai ser um grande número que vai ficar o produto, né? Então, tu vai tomar até aquele produto terminar, vai durar uma semana. Aí depois tu faz de novo a mesma ação, corta as folhinhas, aquece aquela panela, joga essas folhas ali dentro e derrete para ter aquele líquido de novo e depois vai tomando. Todo mundo pode tomar, o idoso, a criança, todos podem tomar. Tem registro e liberação para isso, tá, gente? Então, o bálsamo, que é uma suculenta, que a gente pensa que é somente uma folhagem, ele tem amparo legal, tanto para a parte gástrica quanto para a parte bronquiorrespiratória. Bom, Kátia, deixa eu agradecer a tua presença hoje aqui, a tua disponibilidade em vir conversar com a gente sobre esse assunto. Espero que você venha mais vezes. Eu acho que tem muito que nós falarmos ainda sobre essas plantas, sobre os benefícios para todos nós. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Nós não podemos esquecer, gente, que o eucalipto também é uma outra planta muito importante para nós, a hortelã, que elas são, tem o cheiro, a parte do aroma de menta. E todo esse cheiro de mentol libera nossas vias aéreas. Então é muito importante a gente fazer vaporização, fazer um cheirinho com aromatizantes ou nebulização com o eucalipto, com a hortelã, para liberar essa parte das vias aéreas com esse mentol que eles produzem. E além desses outros todos os chás, mas eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com vocês a algumas informações, e se quiserem entrar em contato comigo, me coloco à disposição, tanto para vocês quanto para qualquer um que quiser entrar em contato. Deixo o meu contato ali depois, né? Tu pode procurar no Instagram também, Pode, né? procurar no Instagram, então quer dizer assim, me procurem que eu estou aí para isso, para ajudar, para transferir experiência e nós, principalmente, né, ouvir os resultados. Eu fiz e deu certo, onde que eu acho, onde tem mudas, tudo isso nós podemos conversar, tá? Me coloco à disposição e agradeço e deixo meu abraço para todos vocês.